Oi, lindona! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal, do Papo de Carreira. E hoje eu quero trazer um assunto para você, terapeuta da infância, para te ajudar a viver bem da sua profissão, que é como você pode ter previsibilidade para poder viver bem da sua profissão e ter cada vez mais segurança. Então, por que esse assunto é importante para você viver bem da sua profissão, seja você psicopedagoga, psicóloga infantil? É um assunto que a gente não vê na graduação, na pós-graduação, até porque a gente não aprende sobre como ser uma terapeuta autônoma, como empreender, o que eu tenho que fazer para eu poder ter essa estabilidade, para eu poder ter essa previsibilidade que a gente tanto deseja, para a gente poder ter segurança, para eu poder desfrutar, para eu poder não ficar insegura com as questões financeiras, por exemplo. Então, por isso que eu quero trazer aqui para você 3 pontos essenciais para você observar e analisar a partir de hoje. Talvez você já tenha em mente isso, já faça, mas eu quero que você olhe isso com mais cautela, para você de fato acompanhar esses 3 pontos que eu vou trazer aqui dia após dia, porque isso é importante para você viver bem do seu trabalho, para você ter essa previsibilidade. E quando a gente tem previsibilidade, a gente se sente segura, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente sabe quanto eu vou ganhar, por exemplo, e aí eu consigo ficar mais tranquila em relação ao meu trabalho. Então, o primeiro passo, o primeiro pilar aqui importante para você ter essa previsibilidade, a gente precisa falar sobre questão financeira. Então, esse primeiro passo é a sua gestão financeira, até porque você é uma terapeuta autônoma e aí, como você é autônoma, você não tem um salário fixo todo mês, como se fosse um CLT. Você pode sim ter o seu salário e eu recomendo que você comece a ter o seu salário, o seu prolabore, mas você não é CLT no quesito de todo mês eu vou ter essa segurança de que vai cair esse dinheiro para mim na minha conta, CLT que eu tenho alguém ali que faça o meu pagamento. Então, na vida autônoma a gente não tem, né, essa segurança exata mês a mês. Por isso que o primeiro pilar para você ter essa previsibilidade é essa organização financeira. Você organizar, por exemplo, as suas saídas, as suas entradas. Eu sempre oriento as minhas alunas a organizarem em planilha. Então, eu não sei se você faz isso hoje, mas organiza ali nome dos seus pacientes, o valor que eles pagam, a data de pagamento. Tenha esse controle mês a mês, porque você vai observar que você se dedicando mais a isso, você vai conseguir ficar com uma visão a longo prazo, por exemplo, de quanto você está investindo, de quanto você está tendo de faturamento mês a mês. Vamos supor que você queira aumentar o seu faturamento em 2.000 por mês. Então, se você tem já essa organização financeira, você consegue olhar e pensar, bom, se eu quero aumentar em 2.000 meu faturamento, será que eu preciso cortar algum gasto fixo que eu tenho? Será que eu tenho que ter mais quantos pacientes para poder me dar esse faturamento que eu quero? Será que eu tenho que aumentar o valor da minha sessão? Então é importante você ter essa organização financeira, não só para controle de gastos e de lucros, mas pensando também na sua carreira, para você conseguir, igual eu falei, ter essa visão macro das coisas que estão acontecendo, e isso te dá mais segurança, que é o que eu falei no início, né? Que quando a gente tem essa previsibilidade, a gente consegue ter mais segurança. Aqui na organização financeira, um ponto importante, eu não sei como você faz a sua precificação, a sua gestão de pagamentos, mas aqui é um ponto importante para a gente trazer nessa organização. Porque se você cobra por sessão, só cobra por sessão, talvez você não tenha essa previsibilidade, igual você poderia ter se você cobrasse por mês, ou por pacote, ou por planos trimestrais ou semestrais. Então eu trago isso realmente para você refletir se hoje a forma com que você, terapeuta, precifica, organiza esse pagamento, tá te dando essa previsibilidade? Tá te dando ferramentas para você conseguir organizar o seu financeiro? O segundo pilar, ponto importante quando a gente pensa em previsibilidade, é o planejamento da sua carreira. Então sim, você precisa planejar. Talvez você que esteja aqui me ouvindo está cheio de ideias, tem vários projetos, muitas coisas assim que você gostaria de fazer,
ou tem várias abas abertas aí na sua cabeça. E aí quando a gente coloca isso no papel ou no digital, mas faz um planejamento de tudo, fica mais claro, fica mais limpo, saber o que eu vou fazer, o que eu não vou, quais são meus objetivos. Então comece a pensar nas suas metas, por exemplo, a curto prazo, médio prazo, longo prazo. O que eu tenho que fazer mês a mês para que eu consiga atingir esse objetivo? Vamos supor que eu coloque um objetivo nos próximos 3 meses de conseguir, sei lá, mais 6 pacientes na minha agenda. Então, para daqui 3 meses eu ter mais 6 pacientes, o que eu tenho que fazer esse mês? O que eu tenho que fazer mês que vem? Que ações eu preciso fazer? Que estratégias eu preciso fazer? E é importante também você revisar isso que você está fazendo para ver se está sendo válido, se está dando certo, se talvez você tenha que repensar as estratégias. Então faça um planejamento das suas ações, dos seus objetivos. Ah, Bianca, final do ano eu tenho vontade de executar um projeto. Então coloque no seu planejamento que em novembro, dezembro você vai executar um projeto que você tenha vontade. Mas é importante planejar isso, porque a gente só consegue ter resultado, consegue de fato executar se a gente organiza e planeja as nossas ações. E o terceiro pilar essencial aqui para a gente ter essa previsibilidade que a gente quer enquanto terapeuta da infância é a gente fazer uma análise de indicadores de crescimento e desempenho. Então comece a analisar, né, o crescimento que você tem. Quando eu falo de crescimento, eu não estou falando só de questão financeira também, mas também de, por exemplo, de atendimento, de trabalho enquanto profissional, crescimento de conhecimento. E aí entra, né, no desempenho que eu coloquei aqui como indicadores de desempenho. Então, quanto você vem se desempenhando, talvez você vire para mim e fale assim, Bianca, eu tô falhando aqui em algum aspecto, eu queria melhorar a experiência da minha clínica, eu queria melhorar as minhas sessões de orientação parental, por exemplo, eu queria organizar um material para a família, porque eu creio que isso vai otimizar muito o meu tempo, ajudar a família em casa. Então, isso a gente está falando de indicadores de desempenho que talvez você queira melhorar, assim como o seu crescimento, talvez você sente que estagnou, que faz meses que você está no mesmo lugar, que você não consegue crescer, não consegue captar mais clientes, não consegue crescer no digital. Então começa a avaliar esses indicadores, igual eu estou trazendo para você. Então faça uma avaliação. Deixa eu ver nos últimos meses como que foi o meu desempenho, como que foi o meu crescimento, como que foi os meus avanços em clínica, o meu atendimento, será que eu preciso melhorar? Será que eu tenho que estudar mais? Talvez eu esteja com dificuldade de entender uma demanda específica que eu estou atendendo. Será que eu preciso melhorar isso? Então, o que eu vou precisar investir? Quando a gente pensa em viver da nossa profissão, em ter previsibilidade, a gente está falando em sempre ser uma profissional que estuda, que busca aprender, que busca se capacitar, que busca se atualizar, porque algo que eu falo muito, e se você me acompanha, você sabe, é que não tem como a gente crescer se a gente não investir na nossa profissão. E quando eu falo investimento, eu não estou falando só financeiro, de eu comprar um curso, comprar supervisão, comprar mentoria, enfim, comprar uma formação, mas também é o nosso tempo de investimento, de sentar, estudar, planejar. Talvez a gente vai ter que fazer coisas que não são tão legais assim, então, ai Bianca, isso é chato de fazer, não é tão legal eu ficar planejando, eu organizar o meu financeiro, eu organizar os meus conteúdos do Instagram, por exemplo. Talvez no início isso não seja algo tão prazeroso para você, mas é necessário, é investimento de tempo que você precisa fazer para chegar nesse lugar que você quer, é necessário para você poder viver bem da sua profissão igual você deseja, e é necessário para você ter essa previsibilidade e segurança igual você deseja. Então comece a pensar nisso, será que eu preciso melhorar esse investimento enquanto terapeuta infantil? Tanto no meu conhecimento, no meu aprendizado, para talvez eu avançar na minha carreira, para eu aprender com outras pessoas, eu preciso estudar mais sobre isso, é necessário, eu vou ter que estudar, talvez não seja algo tão legal para mim, tão fácil de aprender, mas eu preciso me dedicar para que isso aconteça.
Então comece a analisar isso na sua carreira, que eu tenho certeza que vai fazer sentido para esse próximo passo que você vai atingir aí na sua profissão. Bom, então eu trouxe aqui para você 3 pilares essenciais para você ter essa previsibilidade e viver bem da sua profissão, seja você psicóloga, psicopedagoga, terapeuta infantil e da adolescência, tá? Então me conta aqui nos comentários se você já vem aplicando algum desses pilares. Pode comentar também se você tem alguma dúvida para eu te orientar e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do nosso Papo de Carreira. Até mais!